Abba, Pai, prostrado em Tua presença nessa noite, Senhor. Eu venho clamar, Senhor, para que a Tua palavra seja liberada nessa casa. Que a palavra que se fez carne e habitou entre nós, aquela que é o centro de tudo e por meio da qual todos nós vivemos, nos movemos e existimos, que nos liberou o Espírito, que nos liberta da escravidão da letra, com um grito de liberdade que diz Abba, Pai, e nos aproxima do Seu trono como filhos, para termos acesso a Ti. Que o Teu nome seja adorado nessa casa, Senhor. Que o Senhor seja glorificado aqui. Glorifica-te a Ti mesmo, glorifica o Teu Filho, glorifica a Tua palavra nessa casa, Senhor. Eu oro para que as primícias do Espírito dentro de cada filho Teu nessa casa, que tem gemido por libertação, que tem gemido por uma revelação, por uma manifestação aos olhos da criação, que seja ativado, que seja despertado, e como um grande poder do alto venha explodir dentro de cada um de nós, para nos posicionar dentro da Tua vontade, como reis e sacerdotes nessa terra. Ao Teu nome, Deus, a glória. Ao Teu nome, a glória, a honra e o poder, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. 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 Você pode tomar o seu lugar. E já abria a tua Bíblia no último livro, o livro da revelação de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse. Capítulo 19. Eu queria falar sobre a palavra que marcou a minha vida. É com temor que eu me aproximo dos irmãos nessa noite. Não temor de pregar, mas o temor da palavra. E Deus, aquilo que o Senhor quer liberar para a sua noiva, a sua igreja nesses dias. Essa palavra marcou minha vida. E marcou minha Bíblia. Tzedakah. Justiça. O ato da justiça, a prática da justiça, a caridade, para os judeus, esmola, para nós simplesmente justiça. Que a palavra diz em Apocalipse 19, quando João, em sua visão, ele vê a última revelação da igreja, no dia final, diante do Senhor, e de tantas metáforas para a igreja nas Escrituras,
nenhuma delas aparece nesse texto, a não ser a metáfora da noiva. O que nos leva a entender que a identidade final da igreja é a identidade de noiva. O Senhor está restaurando o paradigma da igreja como noiva. Ele vai liberar um grande entendimento na terra a respeito disso. E esse entendimento, essa iluminação, essa revelação vai nos conduzir a um lugar em Deus. Um lugar de preparar para a sua vinda. E a visão de João é maravilhosa. Ele não vê um exército abatido. Ele não vê crianças imaturas. Ele não vê pessoas dilaceradas, manquejando, apoiadas em suas muletas espirituais. Ele vê uma noiva gloriosa, que a si mesmo se ataviou. Olha o que diz em Apocalipse 19. Versículo 7, desculpa. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas, o casamento, do Cordeiro, Yeshua, Jesus, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Você vê essa parte interessante, né? Diz que a esposa, primeiro diz que ela a si mesma se ataviou, depois diz que lhe foi dado de vestir. Porque um traz a interpretação coletiva, nós todos como igreja, a si mesmo se ataviou. A outra traz a nossa participação particular, pois lhe foi dado de vestir. Atuação no processo da noiva a si mesmo se ataviar. E ele explica, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses particulares, essas ações particulares, darão de vestir a noiva que a si mesma se atavia. E que se apresenta pronta, aguardando o retorno glorioso, a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a terra que Ele criou, amou e predestinou para ser dele. Aleluia, aleluia. E quando eu estava aqui, o Senhor colocou no meu coração essa oração. Quando a palavra de Deus diz que Ele não nos deu espírito de escravidão, mas espírito de adoção. Que é o espírito do seu Filho que dentro de nós clama, ou que nos leva a clamar com Ele. Abba, Pai. E o Senhor me falou, esse é o grito de liberdade, que o gemido do Espírito, que fala em Romanos 8. Que aqueles que são nascidos de novo têm, diante da corrupção. No seu interior vibra e geme. E esse grito de liberdade é o grito: papai, papai, paizinho. Que nos aproxima dele, que nos livra de uma condição de escravidão, que nós fomos submetidos nesse mundo pela letra da lei, que é pura, que é perfeita, que é santa e gloriosa, que foi dado pelo Senhor no Sinai. Mas que pela nossa condição de homens caídos, nos colocou debaixo
de escravidão, nos tornou servos e não filhos. Que nos colocou diante de um espetáculo terrível, como diz o escritor de Hebreus, de fogo palpável, de monte tremendo, de trevas, de escuridão, de temor, que até mesmo quem tocasse o monte seria morto, seria apedrejado, diante do temor de tamanha santidade de um Deus santo, que criou a terra e tudo que nela há, e os seres humanos para o seu deleite, para o seu prazer, mas por causa da iniquidade, teve que se separar num alto e sublime trono no céu, para não nos consumir com a sua santidade. E essa lei que revela esse Deus santo, nos escravizou. Colocou um véu entre nós e a presença, uma cortina espessa que não podia ser atravessada. Mandamentos penosos para se cumprir, que quem neles não cumprisse seriam mortos. E tudo aquilo que a gente vê na antiga aliança, por causa dessa santidade que diz: não ousem tomar o nome do Senhor em vão. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque filho não precisa chamar o pai pelo nome. Filho não precisa chamar o pai pelo nome. Filho simplesmente grita: papai, e tem acesso à sua presença. Por isso ele nos enviou o Espírito do seu Filho, que grita dentro de nós: papai, e nos transporta para a sua presença, nos fazendo justos. Mesmo imperfeitos, mesmo pecadores, mesmo falhando, mesmo caindo, tropeçando, mesmo errando tanto, diante de Deus somos justos, justificados, pois pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ele nos tornou justos. Não se deixe submeter mais uma vez a jugo de escravidão. Não faça como os Gálatas fizeram. Sirva ao Senhor com temor e tremor, mas não tenha medo. Deixa o Espírito dentro de você gritar: Abba, Pai, e entre confiadamente diante do teu trono. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Luz diante dEle, Ele é luz. Viva na sua presença, e o sangue dEle te purifica de todo pecado. Justiça, o estado de justiça, ser justo significa aceitação. Desculpa, eu vou ter que tomar muita água porque minha voz nesses dias de primícia está sendo levada na base da água. Senão eu já tinha perdido no segundo dia. Aleluia, glória a Deus por esses dias. Glória a Deus por esse ano. Glória a Deus pelos dias que virão. Glória a Deus por amanhã. Então, o primeiro ponto de esclarecimento que eu quero trazer: quando nós falamos de atos de justiça, nós não nos referimos à justificação pelas obras. Ato de justiça é fruto da obra
única do Messias, a obra de justificação em nós, que nos torna aceitos diante de Deus. Justificar, tornar aceitável. Nós nos tornamos aceitos diante de Deus. Povo, sacerdócio, igreja, corpo, pelo único ato justo, o único ato aceitável: o sacrifício de Cristo. A obra do Messias na encarnação, quando ele veio a esse mundo, se fez carne, se tornou como um de nós. A cruz, o sacrifício do Cordeiro, puro, sem mácula, levando em si todo o pecado da humanidade. A ressurreição, porque a cruz sem a ressurreição não seria nada. Porque a cruz, na cruz ele leva a nossa morte, mas na ressurreição ele nos dá vida de novo. E a ascensão, porque quando Maria apresentou diante dele, e ele fez uma escalinha no voo para o céu, ele já estava de partida, de repente ele viu Maria e falou: não, peraí, anjos, podem ir na frente, eu vou daqui a pouquinho, eu tenho que dar um cheirinho a Maria. Querida, estou aqui, tá vivo, vai lá e avisa os meus discípulos que eu estou vivo, tá? Aí ela quis segurar ele, deter ele, levar ele, agarrar. Será o que aquela mulher quis fazer com ele? Ela estava tão desesperada de ver o seu mestre vivo, que ela queria pegar ele e sair levando ele pelo mundo e mostrar para todo mundo: ele é o Messias, ele é o Messias, ele está vivo. Ele falou assim: não, você não vai me deter agora. E olha que para Jesus ter que falar isso é porque ele se sentiu tentado a ser detido. Ele não resiste ao coração sincero de adoração. Aí ele falou: por que eu ainda não fui para o Pai? Por que isso? Porque a obra era completa na ascensão. Como sumo sacerdote, ele ainda tinha um trabalho a fazer. Ele já tinha rasgado o véu na morte, mas ele tinha que entrar de uma vez por todas no Santo dos Santos para abrir o acesso e deixar a porta aberta para o Pai. E ganhar ali a autoridade para enviar o Espírito aos nossos corações, nos fazendo filhos justos. Aleluia, 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 aleluia. Pela graça sois salvos, como diz em Gálatas 2,19. Como diz em Efésios 2, desculpa. Não de obras, para que ninguém se glorie. Que obras? As obras da lei. A lei justa, pura, santa. Por que eu sempre faço esse detalhe? Porque às vezes as pessoas banalizam a lei. A lei é justa, ela é pura, ela é santa, ela é perfeita. A Torá é santa. Nunca foi abolida e nunca será. Porque a Torá é Cristo. Ele é a lei de Deus. A diferença é que hoje nós não precisamos cumpri-la para ser justos. Nós somos justos para cumpri-la. Aleluia, aleluia. Justos para a prática da Torá. A antiga aliança eram justos pela prática da Torá, ou melhor, tentativa de serem justos pela prática da Torá, porque essa tentativa foi falha, propositalmente falha. Mas cobertos pelo sangue de Cristo, não mais o sangue de animais, nós nos tornamos justos para a prática da Torá, para a prática da lei do Senhor. A graça que nos aceita, que nos justifica, é a mesma que nos habilita a praticar a justiça. Ponto final. Encerra a discussão sobre graça. Porque o que a maior parte das pessoas que pregam sobre graça e falam sobre graça, que discutem graça, principalmente nas redes sociais, né? É uma moda hoje discutir na rede social. É ser sábio nas redes sociais, que ali ninguém te vê, né? Ninguém te conhece. É usar a graça como permissão para pecar. A graça não é permissão para pecar.
A graça é habilitação para ser justo, para ser santo. Ela te habilita. Ela torna possível. É possível praticar atos de justiça. Por isso que eu estou fazendo esse esclarecimento, para remover o engano de que quando a gente fala sobre a lei, a gente abre Deuteronômio, a gente abre Êxodo, e a gente abre Levítico e fala sobre alguma coisa que a igreja deveria estar fazendo e não está fazendo. As pessoas sempre falam, mas isso é obra da lei. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso daqui a pouquinho. Atos de justiça. É disso que a noiva está vestida nos últimos dias. É disso que ela está vestida. Frutos da graça. Em Hebreus 6, 7 e 8, não precisa abrir, se quiser anota a referência. É quando o escritor fala a respeito da chuva que cai muitas vezes sobre a mesma terra, se ela produzir espinhos, abrolhos, ao invés de dar o fruto que o Senhor determinou, ela é rejeitada. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom, e Ele faz cair a chuva sobre os bons e sobre os maus. A graça é abundante e vem sobre todos. A questão aqui não é a graça. A questão é a resposta do nosso coração à graça. É isso que torna a diferença entre um campo que produz espinhos e um que produz muito fruto. A terra boa, lá da parábola do semeador, Mateus 13. Atos de justiça. Não para que sejamos santos, mas porque somos. Não para que sejamos justos, mas porque somos justos. O justo pratica justiça. Porque somos justos, permanecemos. Isso aqui está escrito em João capítulo 14. Estou correndo porque não vai dar para falar tudo. Quando Jesus fala a respeito dele ser a videira verdadeira, e nós os ramos, quem está nele, permanecer nele, produzirá fruto. Estar e permanecer. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá? Estar e permanecer. Receber a graça e respondê-la. Não receber em vão. Não brincar com isso. Mas praticar a justiça. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. De Mateus 5 até o capítulo 7, você vai ver o que é conhecido como Sermão da Montanha. Quando Jesus sobe num monte, a multidão seguia, ele vê a multidão, se assenta, os seus discípulos se assentam ao seu redor, a multidão ficam ali. E ele começa do alto do monte, aproveitando ali de toda a questão física, a pregar, aproveitando que todos ouviriam a sua voz, e a ensinar. E ali ele faz o resumo de tudo. E em Mateus 5 ele começa falando, ele começa citando as bem-aventuranças. Esses textos eu não vou ler, é só uma introdução. Mas depois você pode lê-los, meditar neles, e o Senhor, a unção que está sobre você, vai te ensinar. Amém? E você vê que em Mateus 5, a partir do versículo 3 ali, ele vai citando as bem-aventuranças, e eles vai falando a respeito das características daqueles que são justos. Humildes de espírito, choram, mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça. E ele fala que essas pessoas são como o sal da terra, são como luz do mundo.
Então aí quando ele chega nesse momento em que ele já está falando da justiça no interior, e que ele vai partir para a justiça no exterior, ele faz um adendo ali, ele abre um parênteses. E o versículo 17 ao 20 ele fala. Lembra que eu falei que eu ia dizer o que Jesus fala sobre a lei? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Dar cabo, dar êxito, levar até o seu propósito, conduzir até o fim. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que ao observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora atente para o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uau! Uau mesmo! Porque Jesus não veio nessa terra num tempo em que estava todo mundo quebrando, destruindo com a lei de Deus. Ele veio no tempo em que as pessoas tinham restaurado o ensino. Haviam sinagogas onde a lei e os profetas eram lidos, ensinados. E havia uma seita dentro do judaísmo chamada fariseus, que significa separados, santos. Imagina por quê? Que entendiam e praticavam a lei minuciosamente, detalhe por detalhe. Escribas e fariseus. E ele disse que se a vossa justiça não excederem muito a deles, jamais entrarei no reino. Jesus, ele gastou mais tempo em seu ministério falando da justiça interna do que da justiça externa. Por quê? Por causa disso, por causa dos fariseus, o modelo espiritual da época. Eles eram mestres no cumprimento da Torá. Mas Jesus não anulou a Torá. Ele cumpriu as profecias, trouxe fim à aparência, à sombra, à figura, ao opaco e sem brilho, e mostrou a glória. Como? Colocando justiça no interior do homem, limpando o interior do copo. E assim ele nos habilita a exceder a justiça dos fariseus. Entendeu? Porque a deles era só exterior, mas nós temos a justiça interior. E por isso a maior parte do seu ministério ele bate muito na questão da justiça no interior. E o que ele vai falando em seguida, a sequência é sobre, ele vai fazendo um paralelo da lei, trazendo para o interior. Então ele está falando de justiça desde o interior, de dentro para fora, queimando por dentro e brilhando por fora. Entende por que eu estou dizendo isso? Jesus, ele não frisou a justiça interior porque ele estava desprezando a exterior. Não, ele disse que nós temos que excedê-los. E nós podemos excedê-los com a justiça no interior. Mas não podemos brincar com essas questões. Achar que o Senhor não espera a santidade de nós é brincar com coisa séria. Achar que o Senhor não espera atos de justiça é brincar com coisa séria. Ele colocou justiça no nosso interior para nos habilitar a tzedakah. Olha esse paralelo que interessante. No capítulo 6, no versículo 1, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aqui ele começa a falar de tzedakah, ou o ato de justiça, a prática externa da justiça. Com o fim de seres vistos por ele, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, tzedakah, essa é a palavra tzedakah,
não toques trombetas diante de ti. E aí ele começa a falar a respeito de toda a prática. Ele começa da esmola, ele fala da oração, ele vai falando e vai seguindo. Eu não vou deter a tudo isso, mas depois você, com esse entendimento, você estude essas questões. É muito importante. Mas eu quero trazer esse paradoxo, porque no capítulo 5, versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E no capítulo 6, versículo 1, ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Mas espera aí, Deus quer que a gente mostre ou que a gente esconda? Esse foi o dilema da minha vida. Afinal, o que o Senhor quer de mim? Que eu mostre ou que eu esconda? E o Senhor falou: você precisa estar escondido na luz. Aquele que habita sob o esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Você escondido na luz, para que Ele brilhe diante dos outros. Então a tua justiça não é exibicionismo. A tua justiça é uma manifestação natural de quem você é no interior, ou de quem está em você. E você começa a dar a sua justa participação no dar de vestir a noiva. E a noiva a si mesmo vai se ataviando para ficar linda, limpa, gloriosa, pura, para esperar o amado, para recebê-lo. Tzedakah. Tzedakah. Agora eu entro na palavra. Não sei quando eu saio. Senhor dará graça. Tzedakah. Tzedakah. Justiça. Sabe a palavra em hebraico, justiça se diz tzedek. E esmola, tzedakah. A palavra esmola em hebraico é uma deriva, ela deriva da palavra justiça. Porque pra gente, quando a gente fala esmola, a gente pensa na moedinha no sinal. Isso não é justiça. Isso é colaborar com a injustiça. Quando o judeu ouvia, porque você sabe que na lei do Senhor, que é perfeita, justa e santa, há uma ordem em Israel para que não haja pobre no meio. O Senhor diz: não haja pobre no meio de vós. E quando alguém era empobrecido por qualquer situação, guerra, sei lá, uma catástrofe natural, porque não tinha como isso acontecer, porque Deus estabeleceu leis, diretrizes, o povo de Israel entrou na terra, cada família tinha o seu território, a sua terra, houve uma partilha justa da terra. Entendeu? Estilo reforma agrária. Cada família tinha direito de ter a sua terra. Está na lei de Deus, santa, pura e perfeita, que não acabou, com a qual Ele regerá todas as nações da sua volta, e que nos chama a manifestar desde já, porque o reino já está entre nós. E eles entravam e todos tinham sua terra. Houve uma justa distribuição. As tribos que tinham mais pessoas ficaram com o território maior, as que tinham menos ficaram com o território menor. E é distribuído por famílias e famílias. Então cada família tinha a terra da família, não podia ser vendida. Ou até podia, em caso de um empobrecimento, em casos extremos, eles podiam vender. Mas para isso Deus já estabeleceu na lei por quanto tempo essa terra podia ficar na posse do comprador. Depois vinha um ano de jubileu da libertação, em que aquele que comprou tinha que devolver. E as pessoas podiam chegar até o máximo na sua pobreza, ao ponto de ter que empenhar a capa que eles utilizavam para dormir, para se cobrir dos invernos terríveis de Israel.
E ele podia penhorar a capa, era a sua última opção. Mas havia uma lei do Senhor que dizia que quando chegasse a noite, aquele que foi, para quem foi penhorado, tinha que devolver, porque ele não podia passar frio à noite. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E quando alguém se empobrecia em Israel, então a lei dava a ele direito de sair pela cidade gritando a palavra Tzedakah, que significa esmola. Para você, moedinha. Para eles, me coloque na posição que é minha de direito. Pensa nos mendigos abusados, Israel. Porque para Deus a responsabilidade era de toda a nação. Onde está teu irmão? Foi a pergunta que Deus fez para Caim. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Cuida do teu próximo. Isso é tzedakah. E quando o judeu piedoso ouviu o grito de tzedakah na cidade, o seu coração se entristecia e ele se prostrava em terra, jogava terra na cabeça, porque ele sabia que a lei do Senhor estava sendo descumprida. E ele temia pela sua cidade. Então ele fazia justiça, reposicionava a pessoa. Falou: meu filho, de onde você é? Você é filho de quem? Qual é a tua terra? Eu serei teu resgatador. Agora está dando para começar a entender o que é reino de Deus. Essa esmola não tinha um sentido religioso, moral que temos hoje em dia. Não era uma questão de aliviar a consciência ou de se sentir mais espiritual. Era a prática de justiça. É agir com justiça no que diz respeito a como cada um ganha, gasta e compartilha as suas riquezas. Tzedakah é um modo de vida. É viver de modo justo e responsável na relação com as pessoas, colocando seus bens a serviço do empobrecido. E ao contrário da caridade que alguns fazem hoje, tzedakah não pode ser em função de vanglória. É isso que Jesus estava falando. Mas deve ser um ato de solidariedade, de compaixão, misericórdia e justiça. Isso é radicalmente contrário ao espírito desse século. E dá para entender porque que essa palavra tem engavetada há anos. E eu não quis falar nada, mas quando o Senhor falou, Ele tinha me dito que eu ia pregar. Eu falei: mas eu não vou falar nada. Se for do Senhor, vai cair na minha mão. E na sexta-feira, quando o Senhor falou isso, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque depois que você ouve uma palavra, você se torna responsável com o que você ouve. E eu estava meio querendo fugir da responsabilidade, eu confesso. Eu falei assim: não. Mas o Senhor falou claramente aos meus ouvidos: é tempo. É tempo de dar de vestir a noiva. Eu quero voltar. Nós precisamos praticar essa justiça. Parar de mistificar a coisa no sentido assim de tornar abstrato e figurado. E tornar concreto e real, como é na palavra do Senhor, quando diz que o Senhor é rocha, Ele é fortaleza. Por que o povo judeu ele sempre utilizava, o povo de Israel sempre utilizava figuras de coisas concretas para se representar a Deus? A gente usa figuras abstratas. Por quê? Por causa da mente grega que discipulou o Ocidente e colocou a gente numa situação dividida, onde o que é concreto né, aquele negócio, né? Amor é cristão, sexo é pagão, né? Onde que é concreto é impuro. E as coisas superiores, elas não são concretas. Então Deus não quer nada com essa terra. Ele vai destruir, acabar com tudo e vai levar a gente para o céu. Mas não é essa a esperança que a palavra de Deus diz. É que Ele vai restaurar tudo que é dele. Ele é o dono de tudo. E deixa eu te garantir uma coisa: o Senhor não conhece a derrota. Ele não sabe perder.
ele não vai perder nada. E eles diziam: o Senhor é minha rocha, uma coisa concreta. A nossa fé tem que ser concreta. Sabe, quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração alguns anos atrás, Ele me fez abrir lá em Isaías 59. Você pode abrir. Eu vou seguindo aqui, vou ver até onde que vai. Isaías 59. Não é essa hora não, né? Alguém me dá um relógio de verdade? Não, já tem aqui. Aleluia, está aqui. Isaías 59, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque quando essa palavra veio no meu coração, é quando o clamor do sofrimento dos pobres começou a gritar nos meus ouvidos. Eu comecei a ouvir toda aquela coisa: onde é que está Deus? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não se move? Por que Ele deixa a gente sofrer? E veio Isaías 59 no meu coração. Eu falei assim: mas espera aí, Deus não está com a mão encolhida? O que está acontecendo? Aí o Senhor me levou a pensar sobre a iniquidade, um pecado que se arraiga na cultura, transforma a cultura e perpetua, molda a cultura. E estudando essa palavra eu descobri que o significado mais estrito dela é injustiça. Injustiça. Então tudo começou a fazer sentido. Porque essa palavra, ela está no plural, ela não está no singular. E uma tendência desse século é seguir a forma do Deus desse século. O Deus desse século, ele é individualista. Porque ele é o diabo, aquele que põe um contra o outro. Ele é separado da comunhão. Ele não tem comunhão. Ele é incapaz de ter. Mas o nosso Deus é trino. Ele em si é uma comunhão. Pai, Filho e Espírito. E criou tudo para o louvor da sua glória e para a comunhão com Ele. O Espírito desse século diz: eu, meu. O Espírito do reino dos céus diz: nós e nossos. E isso moldou a nossa forma de pensar. E nós lemos a Bíblia baseado com essa cosmovisão individualista. E toda vez que nós lemos uma promessa bíblica, a gente interpreta individualistamente: ó, Deus está falando para mim. Não estou excluindo os particulares, eu só estou dizendo que a Bíblia, ela é conjugada na terceira pessoa. Desde façamos o homem à nossa imagem e semelhança, até vejam um tabernáculo de Deus em nosso meio. E por causa disso a gente tem dificuldade às vezes de interpretar algumas coisas. E isso dá margem à criação de muitas teologias, ou como disse o Davi, lixologia. Eu gostei dessa. Individualistas. Porque o império de Satanás dirigindo o homem caído é oposto ao reino de Deus dirigindo o homem perfeito. O reino de Deus é o reino de justiça. O império das trevas é o império de injustiça. Quando diz as vossas iniquidades, significa que as injustiças de toda a humanidade separaram a justiça de Deus até chegar aos aflitos e necessitados. As vossas iniquidades fizeram separação entre vós e vosso Deus. A terra foi separada. A justiça de Deus foi impedida de chegar por causa das injustiças. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem numa terra ampla. E Ele diz: multiplicai-vos e enchei a terra. Semeie e coma do fruto dela. Tu, teu filho, o filho dos teus filhos.
Deus colocou as riquezas na terra para que nós granjeássemos. Mas o homem, quando caiu, ele começou a juntar para si e começou a distribuí-las injustamente. Aí o pobre continua clamando, e vai parecer que Deus não ouve. Com certeza eu não queria ser o estraga-prazer da festa. Mas se nós queremos realmente celebrar primícias e dar-nos como primícia ao Senhor, nós vamos ter que entender o princípio das primícias, de que se as primícias são santas, toda a terra será. Todos conhecem como Deus criou a terra e como Ele colocou a autoridade no homem. Deus deu domínio ao homem. Ele colocou ele como regente. Regente. Deus não deu a propriedade da terra ao homem. Ele deu o domínio da terra ao homem. Porque do Senhor é a terra. Quando o Salmo diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele atribuiu aos homens, eu gosto dessa versão porque ela se aproxima um pouquinho mais do original e não dá aquela intenção do deu aos homens, que parece que é propriedade nossa. A gente faz o que quer e Deus fica lá no céu só olhando o que a gente faz. Não, Deus não está longe. Ele atribuiu. Ele colocou o homem como mordomo e administrador da terra, de Deus para Deus. Só que isso tem graves implicações. A forma como o homem administrou a terra abriu as portas da terra para o império da injustiça. Então Deus não quer responder ao clamor dos aflitos? É claro que Ele quer. Mas a questão não está em Deus não querer. O difícil é Deus encontrar na terra ouvidos que atentam à sua palavra. Deus é todo poderoso, mas Ele não é mágico. Tem gente que acha que Deus é mágico. Ele diz abracadabra. Pum. A Bíblia fala que Deus criou a terra, mas Ele não criou do nada. Ele criou as coisas visíveis das invisíveis. O Espírito pairava sobre as faces das águas. Essa palavra pairar é como uma galinha chocando algo. Ele gerou vida, Ele deu vida. À medida que Ele ia falando, a semente ia brotando, ia frutificando. As árvores iam crescendo, as águas iam se separando. Ele é criador. E Ele, o Criador soberano, estabeleceu uma ordem no universo criado e fez essa ordem conhecida. Paulo diz isso ao Gálatas 6,7: de Deus não se zomba. No princípio Deus criou a terra e entregou-a igualmente para todos os homens. Foi o homem caído, dirigido pelo diabo, que dividiu a terra em partes desiguais. As iniquidades dos homens separaram Deus e sua justiça dos mais necessitados. E estruturas sociais injustas emergiram e foram perpetuadas de geração em geração, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso de uma forma que no mundo dominado pelo eu do homem caído, a gente encontra o nós bíblico. Sabe?
Senhor quer nos trazer a um lugar de conserto com Ele, onde nós vamos aprender a ouvir a sua palavra e obedecê-la com temor no coração. Sabe, nós não somos meros frutos do meio que vivemos, mas esse meio tem poder para influenciar e muitas vezes até determinar o rumo das vidas das pessoas. Nós não podemos ceder à tendência que há de botar sempre a culpa no mais fraco. Isso se chama covardia. Sabe covardia? Bater em quem não tem condição de se defender. Nós precisamos nos responsabilizar, porque na igreja é responsabilidade do forte fortalecer o fraco, do que está de pé levantar o que está caído. Temos que parar de responsabilizar os que estão caídos e começar a bater no peito e olhar para nós, sem fugir da responsabilidade como fez Caim, e irmos atrás dos nossos irmãos. Nós precisamos viver aquilo que Deus fez em nós, porque o justo pratica a justiça. Precisamos brilhar no meio de um mundo de escuridão. O Senhor nos chama a isso. Ele nos chama a isso. Ele nos chama a isso. Ele nos chama a isso. Porque Deus não é covarde. Ele é aquele que se coloca do lado do oprimido, não para colocar mais peso nas suas costas, mas para dar alívio. Ele diz: levai as cargas uns dos outros. Ele é o pai dos órfãos, o marido das viúvas, a fortaleza dos fracos, o advogado dos pecadores. Ele é aquele que defende o direito do pobre, do necessitado, do humilhado e do aflito. Ele ama a justiça e odeia a injustiça. Esse é o Espírito que havia em Jesus, que sendo em Deus se transformou na semelhança de um servo, para nos levantar da nossa condição e nos colocar sentado com Ele nas regiões celestes. Que esse Espírito esteja em nós, que esse sentimento esteja em nós, que nós aprendamos dia a dia a viver mediante a luz que recebemos, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Sabe, existe uma relação entre os países mais pobres do mundo e os países onde o Evangelho tem encontrado maior resistência. Sabe por quê? Porque a bênção de Abraão não tem sido estendida. A pobreza é mais forte. Onde a bênção é estendida, existe redução na pobreza. Isso é estatístico. E eu não estou falando, de novo, da teologia da prosperidade. Porque o erro fatal da teologia da prosperidade é interpretar todas as promessas bíblicas de prosperidade no individual. Não é desejo de Deus que uma pessoa se enriqueça, mas que as nações sejam ricas. Não é desejo de Deus que você se enriqueça às custas do teu irmão. Que você siga o espírito desse século que diz que os fins justificam o meio. E a famosa lei de Gerson, né? Como dizem, que o que importa é levar vantagem em tudo. Nós precisamos trabalhar contra o espírito capitalista, elitista desse século, denunciando ele como maligno e dizendo que o reino de Deus e a sua justiça são superiores a tudo isso. E o reino de Deus está na igreja, e ele vai vestir a igreja de justiça para brilhar diante do mundo e trazer o rei, e o trono dele será estabelecido sobre justiça. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Timóteo 6. Abre lá, 1 Timóteo 6, rapidinho. A partir do versículo 3.
1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e aí ele começa a mostrar como isso é soberba, orgulho, egoísmo, quando ele fala assim, que são disputas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, e de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar daqui, tende porém o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. Vou repetir: os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Tu, homem de Deus, desvia dessas coisas e segue a justiça. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: tu, homem de Deus, desvia dessas coisas e segue a justiça. Essa é a sabedoria de Deus, contrária à sabedoria do mundo, que é carnal e demoníaca, e tem contaminado a igreja de forma egoísta, individualista, seguindo o mesmo tipo de capitalismo explorador que tem no mundo. E esse é o terror de Paulo. O horror de Paulo era que a igreja se tomasse a mesma forma desse mundo. E ele era profeta, ele sabia o que ia acontecer. Mas ele implorou: eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Não vos conformeis, não tomem a forma. Há algo maior dentro de vocês. Deixa brilhar, deixa brilhar. Brilhe a vossa luz entre os homens. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz dentre os homens. Há luz dentro de você, há luz dentro de você. Deixa brilhar. As nações aguardam por essa luz. Elas aguardam por essa luz. Nós, como igreja, temos que nos arrepender de nossas injustiças. Um arrependimento sincero. Sabe, a igreja deveria ser a comunidade dos justos. Uma família, um modelo de sociedade para o mundo. A embaixada do reino dos céus na terra. Ele nos fez como uma comunidade para nos dar a oportunidade de sermos modelo. Porque aqui há o grande e o pequeno, há o forte, há o fraco, há o rico e há o pobre. E ele falou: vocês têm a oportunidade de ser modelo para o mundo. E reapresentar Deus a eles. Sabe por que não se vive essa igreja? Além do fato óbvio, né? Não há vida fora do corpo. Porque o evangelho, ele foi feito para você viver com pessoas diferentes. Ele só funciona nesse ambiente. Por isso que toda vez que vem uma revelação, e ao longo da história da igreja você vai ver se repetindo, os crentes sempre repetindo o erro de sempre formar grupos de pessoas parecidas e se isolarem da igreja. Deus nos chamou para vivermos como corpo. Tem que ter as diferenças para que apareça a luz. Tem que ter, para que apareça a luz diante do mundo. Não dá para ter uma igreja de jovens.
Não dá para ter uma igreja de casais. Não dá para ter uma igreja de criança. Não dá para ter uma igreja de missionários. É por isso que há tanta distância entre a missão e a igreja. Porque não dá para ter uma igreja de missionários. E eu sei que é o sonho de todo missionário. Fazer parte de uma igreja que todo mundo é missionário. Beleza. O terror, o pesadelo do missionário é quando depois que ele faz o treinamento na escola de missão, tem que voltar para a sua igreja local. Ai, meu Deus. Mas Deus nos fez para ser igreja, comunidade, família. Tem pai, mãe e filho. Para quê? Para que sejamos exemplo do reino. Exemplo do reino, manifestação na terra do reino. Manifestação da terra no reino. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não estou dizendo, porque em pregações como essa, as pessoas têm tendência a ouvir tudo que você não diz e nada do que você diz. Não faça isso, por favor. Eu rogo pela misericórdia de Deus. Eu não estou dizendo que é pecado ser rico. Amém? Eu não estou pregando comunismo aqui. Eu não sou Che Guevara, nem o Karl Marx. O comunismo é falho. Mas eles não estavam tão errados. Mas eles falharam. Porque ao invés deles colocarem Cristo como a base, colocaram o ateísmo. Deus nos chama para vivermos em comunidade, para vivermos o reino de justiça. Como dizia um pastor lá em Belo Horizonte, ele foi a Cuba e quando ele voltou ele falou: agora eu sei o que é comunismo, todo mundo igual, todo mundo pobre. Porque se você dá o mesmo salário para um cara que gasta 20 anos numa faculdade estudando e um outro que é malandro e não quer saber de nada da vida, que ânimo que vai ter uma pessoa que esforçou mais e gastou mais e batalhou mais? Não é? Essa é a força do capitalismo. E por isso a reforma protestante contribuiu para a formação do capitalismo, porque instigou nos cristãos a trabalharem, a buscarem. Mas a questão é por que instigou isso nos cristãos? Porque você precisa granjear tesouros escondidos. Riquezas, riquezas, riquezas. Para quê? Para fazer justiça. John Wesley foi um grande exemplo disso. Terminou sua vida, como é que foi? Um chapéu, uma caneca e uma colher de prata. Ganhou milhões com suas patentes de livros. Arrecadou milhões de ofertas. Isso é justiça. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Às vezes a gente tende a pensar que o dinheiro não é mal. Eu vou quebrar um pouquinho hoje, tá bom? Eu vou dizer para você uma coisa. O dinheiro é mal. Por quê? Dinheiro, a palavra bíblica para dinheiro é mamon. Mamon é o dinheiro. Sério? Meu Deus, misericórdia, eu vou queimar tudo quanto é nota que eu tenho. O que é o dinheiro? Alguém me dá uma nota bem alta aí. Olá. Bem alta, né? Porque vai numa dessa, né? Misericórdia. Olha, pode ser qualquer nota, tô brincando. Aí, eu faço toda a casa de recuperação. Faço toda a casa de recuperação. Quanto vale isso? Quem disse isso para vocês? Quanto vale isso? Quanto vale fabricar isso?
Isso é papel. O que é mamon? É aquilo que dá valor para as coisas. Dá preço. Por isso o amor a mamon é a raiz de todos os males. Essa nota não vale R$100. É papel. Isso não tem valor nenhum. Se a Casa da Moeda não dissesse que isso aqui é dinheiro, se vier um cara, um especialista em notas, e falar que é falso, você vai poder jogar isso aqui fora. Por quê? Porque isso aqui é só um papelzinho. Estão entendendo? Esse é o dinheiro, uma forma com que o sistema criou o sistema opressor criou para dar valor, colocar preço nas coisas, nas pessoas, nisso, naquilo outro. E o valor deixou de ser intrínseco, ou seja, pelo que é realmente bom. Isso vale porque essa madeira é boa. Isso não vale nada, isso é só papel. Mas não, nosso sistema diz que isso aqui vale R$100. E com R$100 você compra um monte de coisa. Você pegar 1000 notinhas dessa aqui, 100.000 notinhas. Olá. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Entenda bem. Entenda bem. Você não vale o que as notas dizem. Jesus disse isso com mais clareza do que eu. Ele falou: o valor do homem não está nos bens que ele possui. O império da iniquidade é que formou essa forma de valorizar, de colocar preço. Isso aqui vale quanto? Tantas moedas de prata. Isso aqui vale quanto? Só menos moedas de prata. Quem disse isso? O que muda, pastor? O que muda se eu parar de pensar dessa maneira? Muda que você vai parar de dar, por exemplo, valor para uma roupa pela etiqueta que ela tem. Eu morava numa cidade onde eles fabricavam jeans. Tinha uma fábrica grande de jeans. E eu lembro que na época, numa aula de sociologia, é claro, a minha professora trouxe essa questão. E ela falou assim: sabe na época era moda Zump, né? Uau, povo, vou comprar uma calça da Zump. E a calça da Zump era feita na minha cidade. Só que vinha as etiquetas dos Estados Unidos. Igual a Luiz Alves. A gente conhece bem isso, porque a gente vive próximo de alguns polos de fábricas assim. E aquela etiqueta é mamon. Ela disse que aquela calça vai valer muito mais. Do que ela realmente vale. E aí a tiazinha da esquina, que tem uma maquininha de costura em casa, vai lá e compra uns jeans lá, e vai lá e com todo... Olha, o trabalho dela devia ser mais valorizado. Porque não é feito em larga escala, feito por uma pessoa, detalhe. Como é que se diz? Oi? Isso aí tudo. Pela lógica, como levou mais trabalho para fazer, devia valer mais. Aí vai lá e vende na loja aquele lojão. Normalmente essas lojas tem esses nomes assim: lojão, varejão, não sei o queão, baratão. Aí o povo ia lá e comprava. Minha mãe ia lá e comprava os jeans pra gente. A gente tinha vergonha de usar aquelas calças jeans. Até aquela redentora aula de sociologia. Quando a mulher falou: como é que é esse jeans aqui, é o mesmo da Zup? Meu irmão, eu fiquei mala. Que é o mesmo? Gastei R$10. Na época era mais ou menos isso que custava, R$10, R$15. Era logo que tinha que sair do real.
Nós precisamos mudar a nossa mente. Precisamos mudar a nossa mente. Eu não estou dizendo que é pecado ser rico, é claro que não. Mas é contraditório ser cristão usufruindo da desigualdade. É contraditório ser rico usufruindo da desigualdade. Por isso que nós precisamos de pessoas justas em seus trabalhos. É isso que a palavra de Deus diz em Tiago 5, de 1 a 9. Você pode anotar, eu não vou ler agora. Tiago fala sobre isso. Então, meus irmãos, com muito temor no coração, quero quebrar esse vaso de alabastro aqui. Porque o meu clamor é por ver Jesus voltar. Vocês pensaram que eu ia pregar sobre adoração, né? Eu estou pregando. Estou pregando sobre adoração. É isso que fala na restauração do tabernáculo da vila, irmãos. A justiça flua como o rio, o juízo como o ribeiro perene. É disso que nós estamos falando. Que corações apaixonados por Deus, que adoram Deus, que amam o Senhor acima de tudo, o valorizam acima de qualquer coisa nessa terra. As pessoas colocam 1000 porquês. A igreja primitiva tinha aquele hábito do irmão que tinha muito, vendeu o que estava sobrando para poder trazer aos pés e não aos bolsos dos apóstolos, para que eles distribuíssem de acordo com a necessidade. E as pessoas pensam, não, é porque eles achavam que Jesus estava voltando. E você não acha? Ah, porque não sei o que, 1 milhão de desculpas é dada. Eu vou te dar uma resposta. Porque Jesus falou para eles fazer isso. Onde? Lucas. Abre lá, Lucas. Lucas 12, versículo 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola, tzedakah. Vendei os vossos bens e fazei tzedakah, justiça. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Nós precisamos mudar o nosso coração. Porque onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Está o nosso coração. João dizia, não ameis ao mundo, nem aquilo que o mundo há. Por quê? Não tem como você deixar de amar o que há no mundo sem deixar de amar o mundo. Amém. Amém, irmãos. Amém. Que o Senhor nos ensine a viver tzedakah. Para acabar, tzedakah é trabalhar pela igualdade de condições, suprindo aqueles que naturalmente não tiveram as mesmas condições que outros e restringindo daqueles cujas condições são privilegiadas a liberdade de viver com ostentação e desperdício. Gálatas 5, 13, 14, 16. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Um cristão arrependido desse sistema de pensamento se livra das garras do espírito desse século de consumir o máximo que puder, até o ponto de comprometer cada centavo, mesmo que à custa de dívidas. Vai se libertar das cadeias da ostentação, do luxo e da cobiça, de ter muito além do que de fato necessita, apenas para satisfazer seu próprio ego, esbanjando em seus próprios prazeres.
e passará a viver contente com o que basta. Cada cristão e cada família, após obter renda suficiente para a manutenção de suas necessidades, passará a trabalhar, e trabalhar muito, como dizia John Wesley. Trabalhe o máximo que puder, junte o máximo que puder e dê o máximo que puder, para defender o direito dos pobres e necessitados, entendendo que isso é obediência à Torá, obediência à lei de Deus, é ser justo e praticar a justiça, é amar o próximo como a si mesmo, ser justo, ser restituidor, ter o sentimento que eu vi Cristo, e entender de coração que o bem que fazemos não são boas ações ou caridade, mas obediência ao nosso Senhor e cumprimento da lei do amor. Nós temos que mostrar isso. Nós precisamos, o mundo clama por essa manifestação. Para isso Ele nos tornou justos, para que você não precisasse fazer obras para comprar a sua justiça. Por isso Deus levantou Lutero, do meio daquelas situações onde as pessoas vendiam indulgências, usavam suas riquezas terrenas, seu mamon. Porque deixa eu só completar a questão do mamon. O mamon é mau sim, mas ele é teu servo. Ele é teu servo. Até o diabo é diabo de Deus. E o mamon Ele colocou na tua mão. Seja senhor do dinheiro. Seja senhor do dinheiro. Obrigue Ele a trabalhar bastante. Amém. Isso é o que o Senhor colocou nos nossos corações para estar compartilhando essa noite. Eu queria que você colocasse de pé no seu lugar. Sabe, eu não faço da adoração um fim. Eu não adoro a adoração, eu adoro a Deus. Sabe por que eu adoro? Porque eu quero que Ele volte logo. Então, meu irmão, nós precisamos ser diligentes na obra do Senhor. Nós precisamos sim manifestar a justiça às nações. Nós precisamos sim ir em direção, nos mover em direção aos necessitados. Como tanto foi falado de justiça aqui nesses dias. Nos mover em direção aos necessitados, sim. Porque o Senhor tem pressa de voltar. E a igreja fica brilhante é com esses atos. E Ele nos aproximou, nos tornou seus adoradores, para que a gente possa cumprir a Torá de Deus, a maravilhosa lei, e fazer justiça na terra. Amém? Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Eu quero fazer essa oração, mas eu quero que a gente faça em unidade. Hoje à noite nós também vamos cear, e eu sei que essa ceia, ela é a grande manifestação dessa realidade. Eles ceavam nas chamadas festas ágapes, a celebração da família de Deus, onde o Senhor se sentava do lado do escravo e o chamava de irmão. A ceia é uma celebração da justiça. Vamos orar nessa noite, para que o Senhor faça de nós as suas primícias. Amém? Você vai orar junto comigo? Amém? Glória a Deus. Pai amado, em Tua presença eu clamo nessa noite, Senhor. Eu quebro meu vaso de alabastro diante do Senhor, para que o Senhor seja perfumado. E eu oro, Senhor, que dos nossos corações o Senhor venha extrair um perfeito louvor para Ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor restaure o tabernáculo em nosso meio, Senhor. Que o Senhor faça de nós um exemplo de um povo justo, que pratica justiça nessa terra, Senhor. Senhor, nós queremos derrubar os altares de Baal e de Mamon nessa nação. Nós dizemos que nós serviremos ao Senhor e a nenhum outro Deus. Nós não faremos como Israel, que depois de ter
ter o Senhor como Deus, foi para a terra prometida que manava leite e mel, e lá se prostituiu com Mamon e com Baal. Senhor, nós queremos ter as mãos limpas e o coração puro para subir e permanecer. Não queremos um mover que passe logo de nós, porque muitos de nós começam a se enriquecer e a gente começa a batalhar pelos seus próprios impérios, Senhor. Mas nós queremos um avivamento que vá e avance pelas fronteiras dessa nação, mostrando a todos os povos que o Senhor é justo e restituidor. Que brilhe a tua justiça, Senhor, em todos os povos, Senhor. Que a pobreza e a escravidão na nossa nação venha cair por terra. Que o Senhor nos levante com atos justos para manifestar o reino nessa cidade, nessa nação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação de como ser senhores de Mamon. E que o Senhor nos ensine, Senhor, a trabalharmos o máximo que pudermos, para economizarmos o máximo que pudermos, para então fazermos justiça na terra. Senhor, que sejamos nós aqueles que queimam e que se consomem diante do Senhor, como uma candeia que queima e se consome inteiramente, para que a luz ilumine ao redor. Coloca, Senhor, esse fogo, essa paixão dentro de nós, essa obsessão pelo Senhor e pela eternidade, essa obsessão pelo céu, pelo teu reino e pela tua justiça. Que teu nome seja adorado e glorificado aqui, papai.